Uma boa noite a todos. O ITPH agradece a presença dos psicanalistas, alunos do doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado Freud, da medicina à psicanálise, por Fernanda Figueira, que foi orientada pelo Dr. Daniel Slavão. Neste momento, eu vou fazer a apresentação da banca examinadora. Por ordem alfabética, hoje temos o Dr. Alberto Valdemar Bamberg, que é filósofo, historiador, sociólogo e psicanalista, especialista em psicanálise pelo ITPH e doutor em psicanálise pela HUA, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, professor e supervisor clínico, orientador de artigos e teses, pesquisador da temática da alienação inconsciente pelo ITPH-HUA, palestrante de temáticas afins. Atualmente, ele cursa psicanálise do casal e família pelo ITPH e também é autor do livro Potencial Criativo e Produtivo, desenvolver através da consciência as condições para a superação da alienação inconsciente, publicado pela editora ITPH. E neste momento também, hoje junto conosco, o Dr. Salésio Plácido Pereira, que é doutor em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy em Buenos Aires, psicanalista, especialista em terapia de casais e família na Argentina, diretor do Instituto de Formação em Psicanálise, o ITPH, autor de mais de 40 livros, fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, reitor da Universidade Humanista das Américas, HUA, e orientador de artigos e teses. Membro efetivo da Sociedade Internacional de Erich Fromm. E neste momento, então, é com grande alegria que passo a condução dessa defesa para o orientador Dr. Daniel Slabão. Bom, então, boa noite a todos. Uma saudação especial ao Dr. Salésio, ao Dr. Alberto, aos membros da banca, à Laís, à, à minha cara orientanda, Fernanda Figueira. É com muita honra que damos início a esses trabalhos, no qual o título de especialista em psicanálise será conferido a Fernanda Neves Figueira, nesse trabalho sobre Freud, da medicina à psicanálise, que é um trabalho que tem um cunho especialmente histórico, dentro da história da psicanálise, e que remonta à construção do conhecimento psicanalítico desde as suas raízes filosóficas e históricas antigas, passando pela medicina, e que visa demonstrar a transição deste autor, Freud, para a inauguração da nova ciência, a psicanálise. Então, com essas palavras iniciais e apresentação, eu passo a palavra à Fernanda. Fernanda, parabéns, aguardamos sua apresentação. Obrigada. Boa noite a todos, em especial à banca, o Dr. Salésio, o Dr. Alberto. Então, eu inicio agora a apresentação do meu trabalho. Inicio com uma frase do Freud: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Freud, que nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do tema, né, que partiu da minha visão de ter uma oportunidade de consolidar conceitos teóricos da formação em psicanálise. Eu busquei aprofundar pesquisas nos fundamentos iniciais da ciência psicanalítica, referente à vida e à obra de Sigmund Freud, principalmente nos seus primeiros 19 anos de atuação acadêmica e profissional, dos anos 1881, quando ele se formou em medicina na Faculdade de Viena,
ao ano de 1900, o qual ele lança o seu segundo livro, Interpretação de Sonhos, né, e já tem a base teórica consolidada da psicanálise. Também a escolha do tema partiu de uma necessidade particular de posicionar a psicanálise dentro de um contexto histórico mais amplo e também de compreender a divisão e diferenciação entre as outras ciências, como psiquiatria, psicologia, que objetivam tratar a mente humana em diferentes aspectos. E fazer, por fim, também a escolha do tema, né, me proporcionou fazer uma reflexão sobre com um olhar crítico através do autor Michel Foucault. A minha pesquisa acaba sendo essencialmente sobre a história da doença mental, desde os primórdios. Então, aqui eu trago a ilustração de Freud, o criador da psicanálise. Também ele é dito responsável pela segunda revolução dentro da psiquiatria. Ele foi considerado a personalidade mais importante do mundo científico nos anos 2000 e deixou um legado de uma obra muito grande, por vezes complexa, né? Que até hoje são realizados inúmeros trabalhos em cima ainda da obra dele, e foi onde tudo começou, né? Então, eu trago aqui uma ilustração sobre a origem dos termos, né? A psicologia, o termo surgiu em 1590, significa estudo da alma, alma tida como mente, na obra de um filósofo escolástico, o alemão Rudolf Goclenius. Depois, a psiquiatria, em 1808, significado tratamento médico da alma, criado pelo médico alemão Johann Christian Heil. E, por fim, a psicanálise, em 1896, que é o método da dissolução da mente em partes. O termo foi cunhado por Freud num artigo que ele redigiu em francês, A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses. E aí aqui eu trago os símbolos atuais das três ciências, né? E as sutilezas que há entre eles, né? E aqui o da psicanálise, o qual tem as serpentes de Asclépio, né? Com o bastão e com uma tocha. Então, voltando um pouquinho vou falar agora sobre o embasamento teórico-científico do trabalho, né? Buscamos autores de história da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, todos eles com um olhar sobre Freud, enfoque também no surgimento da psicanálise, doença mental. Então, aqui alguns autores que são na maioria deles doutores, muitos deles psicanalistas, né? Então, vou passar aqui rapidamente. Annie Hulin, o casal Schultz, são psicólogos, escritores didáticos norte-americanos conhecidos. História da psiquiatria, também por um dos membros da comissão do DSM-3, esse é psiquiatra e psicanalista também. História da psicanálise por Reubenstein, um autor de uma inteligência ímpar, né, um dos maiores enxadristas da época de 1930 e 40, e chama atenção porque alguns desses autores, eles conviveram, né, um pouco nessa época em que Freud ainda era vivo, né? Então, eles têm uma visão bem, bem próxima desse contexto histórico. O Franz Alexander também, né? Ele migrou para os Estados Unidos na sua carreira profissional, mas ele, depois de se formar em Berlim, ele estudou no Instituto Psicanalítico
Em 1919, conheceu o Freud, o próprio Freud previu que ele seria uma das grandes contribuições dentro da psiquiatria, e assim como ele realmente acabou sendo, né? Também estudou muito psicossomática nos Estados Unidos. E aqui também destaco um livro de Michel Foucault, que trata sobre as questões da doença mental e psicologia, no sentido de entender a raiz dos problemas de patologias mentais. Então, o capítulo 1, o nosso trabalho foi dividido em 3 capítulos, né? No capítulo 1, a gente tem os 3 métodos de investigação da mente humana, basicamente o método mágico, baseado em teorias anímicas, em que as doenças eram atribuídas a deuses, espíritos, demônios, sobretudo as doenças mentais. Aí temos, dentro desses 3 métodos, o método psíquico, em que houve também o surgimento do pensamento científico no século VII a.C., né? Então, essa causalidade do pensamento anímico passou a ser substituída por regularidades, né? Eles passaram a observar situações que sempre ocorriam, né? Um método e o terceiro método, o método físico ou orgânico, baseado principalmente na teoria humoral, que foi uma teoria que persistiu dentro da medicina da época, né? Por longo período, né? Até basicamente o século XIX. Aí eu trago um recorte aqui sobre essa primeira parte do trabalho, em que o tratamento físico das doenças psíquicas se estruturam na teoria em que havia uma conexão entre a mente e o corpo, a teoria humoral. Constituiu na principal explicação racional sobre a saúde e a doença no século IV ao século XIX. Sua origem é atribuída aos gregos, Empedócles de Sicília, Hipócrates de Cos, e aprofundamento foi elaborado por Cláudio Galeno de Pérgamo, romano de origem grega. Então, no século V, após a queda do Império Romano, as abordagens filosóficas e psicológicas da doença mental retrocederam às ideias fantasiosas de superstição da Idade Média. O centro intelectual do mundo foi para a Pérsia e para a Arábia. Os textos clássicos foram traduzidos e sofreram acréscimos. Os médicos do Oriente Médio atribuíam a causa das doenças mentais ao desequilíbrio dos humores. Para Avicena, um dos principais polimatas persas, que viveu no Irã entre os anos de 980 e 1037, a loucura bestial era provocada pela bile amarela e negra no cérebro, com sintomas como confusão mental, agitação, ferocidade. O povo árabe, por sua vez, continuava acreditando nas causas sobrenaturais da loucura. Então, eu trago a questão da teoria humoral, porque ela explica muito dos tratamentos que eram feitos na época, né? Um dos primeiros tratamentos para doença mental, justamente, foi a trepanação, e que remonta a um período muito anterior assim aos gregos e até mesmo aos egípcios, né? O qual era feito um buraco no cérebro das pessoas para que pudessem tirar os maus espíritos da cabeça, né? E como que se descobriu isso? Através de escavações arqueológicas, foram encontrados muitos crânios que apresentavam esse buraco, e foi encontrado até mesmo crânios que apresentavam mais de um buraco no cérebro. Então,
presume-se que as pessoas sobreviviam a essa intervenção cerebral. Continuando, nesse mesmo período, né, em torno do século V ao século X, né, na Europa, a Igreja Católica disseminava rumores sobre demônios e espíritos malignos. O período medieval, né, foi um retrocesso até o período do Iluminismo, porém, mesmo no período do Iluminismo e na Renascença, ainda houve 300 anos de persistência da Igreja no período de caça às bruxas na Europa, que se estendeu também até mesmo para a América até o século XVIII, né, em que havia um período de grande histeria, né, onde muitas pessoas foram mortas, principalmente as mulheres, acusadas de bruxaria, na fogueira. Qualquer desvio era tido como bruxaria, era tido como causa de morte ou enforcamento. Então, passado essa fase, começou a haver a fase da criação dos asilos, dos manicômios, dos sanatórios, né, em que em alguns lugares houve a substituição dos antigos leprosos, de sanatório de leprosos, passou a se tornarem manicômios, porque as pessoas tidas como loucas, que antigamente eram cuidadas em casa pelas famílias, passaram a vagar pelas ruas. E aí houve necessidade da sociedade se organizar e começar a ter um lugar para essas pessoas. Mas não só essas pessoas, os mendigos. Acabava que ocorria uma mistura entre pessoas pobres, pessoas socialmente loucas, nesse sentido. Então, outras intervenções que ocorriam decorrente da teoria moral, né? A questão de flebotomias, açoites, imersão em água gelada, cadeira giratória, que foi inventada no século XVIII por um psiquiatra norte-americano. Girava os pacientes até 100 voltas por minuto no escuro, para criar um maior impacto, para tirar essas substâncias que eles acreditavam que estavam no cérebro, a bilis negra e a bilis amarela. Só que acabava acontecendo que as pessoas perdiam a consciência, às vezes ocorriam hemorragias nos ouvidos, nariz, na boca. Então, durante o século, eu vou falar sobre o surgimento da psiquiatria. A psiquiatria, tanto a psiquiatria, a psicologia, quanto a psicanálise, elas surgem em decorrência do período moderno, né? Após esse período mais denso da história de período mais denso da era medieval. Então, na psiquiatria, eu trago aqui algumas. Essa é uma síntese tirada do livro do Foucault, né, que ele salienta as principais datas que marcaram a história da psiquiatria. Para começar por Pinel, que foi um psiquiatra francês, que no período da Revolução Francesa ele acabou sendo contratado para dirigir um dos manicômios na França, o Bicêtre. Eram dois famosos, o Bicêtre e o Salpêtrier.
E ele, mediante aquela realidade de selvageria, de pessoas presas em condições de insalubridade há mais de 30 anos, amarradas com correntes em grades, ele começou, ele pediu uma autorização para começar a libertar aos poucos essas pessoas, né? Porque ele via que não poderia ser aquele o caminho, né? Das pessoas serem tratadas. Então, ele foi, também ele escreveu um livro, um manual, que foi considerado o primeiro manual da psiquiatria moderna, porque a partir de Pinel, as coisas começaram, a realidade começou a mudar bastante dentro do que se tinha no cenário na Europa, principalmente, né, em países como a Itália, Inglaterra, também. Esse outro psiquiatra, ele trabalhou dentro dessas instituições por longa data, por 30 anos, e ele acompanhava esses pacientes, e depois que os pacientes morriam, ele comparava os sintomas, ele catalogou muitos dos sintomas, comparava com a autópsia, principalmente do cérebro desses pacientes. Então, começou a haver um desenvolvimento melhor na questão científica, né, no sentido de catalogar alguns distúrbios. Na sequência, esse outro psiquiatra também muito significante na história da psiquiatria, ele continuou esse estudo sobre as questões físicas, e ele é conhecido como a pessoa mais eminente. Ele iniciou o estudo de genética dentro da psiquiatria. E destaque também para esse outro psiquiatra, o Bleuler, que ele fazia a junção porque nessa época a psiquiatria se dividia em duas correntes, a psicológica e a orgânica. Esse foi um psiquiatra que ele conseguiu unir as duas teorias no trato dos seus pacientes, percebendo que não era só física nem só orgânica, como os outros retratavam, porque havia uma disputa entre física e orgânica. Eu vou retroceder aqui para salientar que dentro da história da psiquiatria, Freud ele atuou várias vezes como em datas importantes aqui, em 1893, estudo da histeria, em 1909, um caso sobre fobia, várias datas ele aparece em 1911. Então, a importância que Freud e a psicanálise tiveram dentro da psiquiatria, no sentido de ajudar a afirmar a psiquiatria como uma especialidade da medicina, porque a psiquiatria ela era muito descredibilizada, porque não havia uma teoria orgânica que explicasse alguns transtornos mentais. E quando existiam teorias orgânicas que explicassem esses transtornos mentais, era dita a área de atuação da neurologia. Então, por muito tempo, a psiquiatria foi o patinho feio da medicina, né? E graças a Freud e as suas teorias, a medicina ela pôde tomar um lugar, a psiquiatria pôde tomar um lugar como uma especialidade mais bem reconhecida dentro da medicina. Então, por isso que é dito que o Freud ele fez a segunda revolução dentro da psiquiatria, porque até então os psiquiatras eles acabavam sendo meros alienistas, ou seja, cuidadores de doentes em asilos. Eles não tinham todo aquele glamour da medicina de poder atender num consultório, porque até então não existia cura, sequer existiam alguns tratamentos para as doenças mentais.
Então, avançando um pouco, surge a psicologia. Eu trago aqui a ilustração de Gustav Theodor Fechner. Ele era um alemão, ele nasceu em 1801 e faleceu em 1887. Os estudos dele, as teorias deles, não influenciaram apenas a psicologia moderna, mas também a psicanálise. Então, vou falar agora um pouquinho sobre a história da psicologia. Laís, como é que estamos de tempo? Tu ainda tens 10 minutos. Tá bom. Então, eu trago aqui na história da psicologia o Fechner, o Darwin, que também é contemporâneo do Fechner, 1809 e 1882, e o William Maximilian Wundt, 1832 a 1920, considerado o pai da psicologia moderna, porque ele acaba fundando o primeiro laboratório de psicologia, que foi um laboratório mundialmente replicado. Fundou na Alemanha, na cidade de Leipzig, e esse laboratório foi replicado nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia. Então, ele funda a psicologia moderna no sentido em que ele agrega a parte psicológica da psicologia, que vem lá dos gregos, aquele estudo sobre alma, sobre onde que está sobre a mente humana, unindo a fisiologia médica, que são estudos que visam aspectos do consciente que podem ser testados em laboratório. Então, ele acaba fundando a psicologia. Então, assim, o reconhecimento da psicologia como disciplina científica independente se deu nas últimas décadas do século XIX, no ano de 1879. Então, Wundt tinha ideias precisas em relação à forma da nova ciência. Ele estabeleceu metas, objetivos, estudos, métodos e tópicos de pesquisa. Nesse aspecto, ele foi influenciado pelo espírito da época, né, dos pensamentos filosóficos e científicos. Uma questão importante é que o Wundt, ele trabalhou diretamente com Fechner e ele herdou todos os manuscritos e todos os materiais de Fechner. Então, ele acaba tendo essa mentoria teórica e organizando a teoria dele, que é uma teoria naturalista, e em poucos anos, né, após ele lançar o laboratório e as teorias deles, apareceram novas teorias, novas ideias sociais e científicas, refletindo o pensamento moderno da época, né? E aí surgiu um novo grupo de psicólogos com teorias opostas a ele, mas ele foi o fundador da moderna psicologia. Então, sobre a história da psicanálise, eu trago aqui Jean-Martin Charcot, né, que foi um marco na carreira de Freud, no sentido de que ele, após formado, em 1885, ele foi fazer um estágio com Charcot, que na época era um grande médico neurologista, e dirigia o Salpêtrier, que é um enorme manicômio em Paris, em que haviam muitas mulheres internadas com sintomas de histeria. Charcot também ele foi responsável por estudar a hipnose de uma forma mais aceita, no qual ele imputou mais cientificidade à hipnose. Então, dá para se dizer que o início de Freud na psicanálise, da mudança dele da medicina para a psicanálise, foi despertado nessa ida a Paris, porque ele vinha
ele vinha da Áustria e estudava com professores em Viena, que tinham uma visão muito contrária a essa visão dos franceses, e Freud vai buscar na França ampliar os horizontes dele, porque realmente ele tinha uma limitação muito grande para tratar as pacientes no consultório. Quando ele se formou e começou a trabalhar com consultório, ele tinha poucas práticas e que não surtiam resultado nenhum. Então, por isso, ele foi buscar. Trago aqui o Breuer, que foi um colega e apoiador de Freud no início da carreira. Também ele que atendeu a Ana O, e junto com Freud eles conseguiram escrever um livro sobre histeria, que foi o primeiro livro da psicanálise. Então, é uma das figuras muito importante. Na sequência, o Fliess, que foi um segundo apoio de Freud. Ele é dito também como uma espécie de psicanalista de Freud, porque eles se correspondiam por cartas, se corresponderam por anos. Ele era médico, otorrinolaringologista, porém, ele incentivava Freud e discutia com Freud os estudos, as teorias, os estudos de caso. Então, por isso a importância. E aqui, então, vou dar uma pincelada no capítulo 2, que é sobre Freud, né, sobre a vida e obra, sobre as influências científicas literárias, as ideias iniciais de psicopatologia, a teoria da evolução de Darwin, que influenciou muito a obra de Freud, na psicanálise também, reflexões filosóficas a respeito do inconsciente, formação acadêmica de Freud, estudos sobre histeria, estudos sobre neuroses, a obra O Projeto e a autoanálise de Freud, culminando no livro Interpretação de Sonhos, de 1900. No capítulo 3, a gente traz uma perspectiva de Foucault sobre a psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Ele fala muito sobre esses termos, sobre a questão da história da loucura, do nascimento da clínica, até porque ele vivenciou uma internação, na sua vida, né, quando ele era jovem, por parte da família que não aceitavam os ideais dele. Então, ele se dedicou, depois dessa internação, a desenvolver inicialmente esses temas, né? A obra dele é bem extensa e complexa, né? Que depois extrapola muito essa questão da história da loucura, né? Então, eu trago considerações finais. Então, posso concluir de uma forma muito sintética, né, que é a história do tratamento da doença mental, ao mesmo tempo é fascinante, mas deprimente, né? Fascinante porque ela praticamente acompanha toda a história, né, num sentido de evolução, de soma de conhecimentos, né? Mas deprimente porque ela passou por os estudiosos, os cientistas, os teóricos, eles faziam muitos testes, né? E, às vezes, por vezes, testes em humanos de situações arbitrárias e até mesmo bizarras, né? Vou ir para as questões diretamente do Freud. Não apenas nos filósofos, vimos que o sábio e perspicaz Freud fez um gigantesco apanhado no estudo de muitas áreas do saber. Na elaboração de suas teorias, ele estudou muitos idiomas, disciplinas, muitos autores, arte, literatura clássica. Alguns estudos que particularmente o interessavam
ele se oferecia para redigir as traduções para o alemão. Ele foi capaz de superar seus mestres de formação acadêmica da Universidade de Viena, o estágio do Salpetrieri. Ele estudou neurologia e depois ele estudou psiquiatria. Superou também as suas dificuldades financeiras, emocionais, foi capaz de rever suas teorias, hoje nomeadas de posições pré-psicanalíticas, empreendendo sua autoanálise e o estudo dos seus próprios sonhos. Visionário, elaborou uma complexa teoria, a qual denominou de projeto de psicologia científica para neurólogos. Foi uma tentativa de explicar sua teoria sobre o pensamento e sentimento mediante mecanismos biológicos, porém declinou da sua publicação, na época em que a redigiu. Foi uma obra que foi descoberta, foi uma obra póstuma, né, que ficou conhecida como O Projeto, foi descoberta em torno de 1956, né? Então, Freud, mesmo sem o uso de equipamentos modernos, incrivelmente deduziu um primeiro exemplo de rede neural, descrevendo como sistema de neurônios individuais. Foi uma teoria precursora do aprendizado de máquina e neurociência computacional. Porém, né, hoje em dia, essa teoria ela é muito estudada, né, e impressionante como ele chegou à dedução, né, através dos estudos e cálculos das coisas que ele tinha na época, né, porque a psicanálise, na verdade, nasceu de uma soma de conhecimentos que ele conseguiu, através da observação das pacientes na sua clínica, no estudo de casos clínicos, ele conseguiu elaborar a sua própria teoria em cima da teoria de todos os outros que ele tanto estudou. Então, aqui, ó, relacionamos o momento em que Freud começa a sua transição da medicina à psicanálise, período de 1885 a 1886, em que ele foi fazer o estágio na França. Depois ele desenvolve um trabalho na área de neurologia, abordando histeria e hipnose. Inicialmente, ele usava hipnose, depois ele declinou do uso, porque ele via que não era eficaz a todos os pacientes. De 86 a 89, ele utilizou técnicas de hipnose catártica. O fenômeno da catarse é um fenômeno que ele atribuiu à autoria a Breuer justamente no tratamento de Ana O. E foi o início. Então, em 1895, ele publicou estudos da histeria com Breuer, também iniciou a sua autoanálise. A autoanálise dele é muito semelhante ao que Santo Agostinho de Hipona, lá do período medieval, faz em sua obra Confissões. Em 96, ele chega na pedra angular da psicanálise, em que os seus estudos começam a ultrapassar a fronteira da medicina para a psicologia, né? Ele elabora a teoria do recalque, que é considerada a pedra angular da psicanálise. Em 97, ele acaba elaborando a teoria sobre complexo de Édipo, e também ele substitui a hipnose pelo método, que é o método psicanalítico de livre associação de ideias. Então, acho que meu tempo já encerrou. E eu trago aqui uma outra personalidade, né? Porque eu falei da primeira revolução da psiquiatria, que seria através do Philippe Pinel, a segunda através do Freud, a terceira seria a utilização dos medicamentos, né? No qual a psiquiatria acabou tomando um rumo diverso da psicanálise. E o quarto podemos dizer que é o momento em que a gente se encontra, né? O momento das neurociências. Então, eu trago aqui o Freud,
apesar de muitas vezes nomeado para receber o Nobel, ele efetivamente nunca recebeu, né? Mas aí veio esse conterrâneo dele, o Eric Kendall, que ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1926, e acabou estudando medicina, psicanálise, e acabou desenvolvendo descobertas relativas à tradução desses sistemas nervosos. E aí ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2020. E, por fim, eu trago a Mariana Udo, que é uma pesquisadora brasileira que atualmente está nos Estados Unidos, e unindo todos os estudos dela através do uso do equipamento de ressonância magnética, ela conseguiu, unindo as neurociências, ela conseguiu num trabalho explicar, através dessas imagens, toda a teoria de Freud. Ela apresentou esse trabalho no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. E assim eu encerro a minha apresentação com agradecimentos. Trago aqui os agradecimentos do meu trabalho, né, que começa com avós, pais, minha analista, minha supervisora, meu professor orientador, todos os professores do Instituto, a doutora Carla, aos colegas, aos pacientes e a todas as pessoas que participaram da minha rede de apoio. Muito obrigada. Então, dando seguimento aos procedimentos avaliativos desta apresentação, parabenizo a Fernanda Figueira pelo belíssimo trabalho. E como o do doutor Daniel? Está sem som. Ah, sim, microfone. Vamos dar então prosseguimento, né, a esta bela procedimento de avaliação desta apresentação da Fernanda, dos pareceres dos membros da banca, sendo que o trabalho foi de grande magnitude e que o tempo sempre é exíguo, a gente nunca consegue mostrar toda a amplitude e a profundidade da pesquisa em apenas poucos minutos, né? Eu sei porque eu li cada linha do seu trabalho. Estás de parabéns, Fernanda. Obrigada. E aí, então, vamos dar, seguindo os pareceres, a palavra ao doutor Salésio. Passe do Pereira. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para análise, né, desse trabalho. Né? Realmente eu quero parabenizar primeiramente, né, o colega, PhD, um doutorado, sociólogo, né? Posso dizer também antropólogo, estudioso da área da filosofia, filósofo, doutor em sociologia, posso já considerar doutor também em filosofia, né? E um estudioso aqui conosco da psicanálise, tradutor das teses para o inglês, né? E também colabora muito, né, na orientação também, né, como está fazendo agora, tanto aqui na formação como no doutorado. Acho que agora em março, fevereiro, vamos ter uma defesa de tese, que o colega né, vai estar orientando essa tese de doutorado. Então, a minha avaliação, né, não podia ser diferente nas mãos de um colega, né, assim, que tem realmente um conhecimento profundo, né, e o trabalho ele foi muito inédito e relevante, porque ele precisaria, em algum momento, que alguém escrevesse a delimitação, o que é que compete à psicologia na história, né, o que é que compete à psiquiatria e à psicanálise. São três ciências distintas, são três métodos distintos. Ambos trabalham a mente humana, ambos trabalham o homem, a sua condição humana social. Mas precisaria um trabalho para delimitar, né, através da epistemologia conceitual, um método, né, essa
esse papel na sociedade que muitas vezes as pessoas confundem e não sabem a diferença, né, do trabalho do psicólogo, do psiquiatra e do psicanalista. Então, o trabalho veio numa boa hora e precisava de um trabalho desse, né, para a sociedade, né, e aí também quero também, antes de apreciar e relevar a importância do trabalho do orientador, também da Ione, que foi a analista da Fernanda, que também está fazendo o doutorado conosco, né? A Isabel, que deve estar aqui presente, né? Nossa colega doutora, que fez a supervisão clínica durante o estágio clínico da Fernanda, né? E, e aí o Daniel com a orientação, né? Então, vamos supor, esse tripé fundamental, importante aí, né, nesse processo para receber o título de psicanalista. Bom, o trabalho para mim, né, é assim, parabéns, né, realmente muito bem escrito, né, assim, foi feita uma leitura exaustiva, né? Existe uma lógica, um encadeamento de ideias, está muito bem fundamentado, muito bem, né? Eu correria o risco de dizer que já tem quase um pouco mais, se trabalhasse um capítulo mais, dois, aí sobre a questão da epistemologia, né? O conceito, né, na epistemologia de homem e a questão do tratamento na psicologia, que trabalha o cognitivo, na psiquiatria, que trabalha a fisiologia, o cérebro, a reação neurofisiológica, e na psicanálise a emoção inconsciente. Daria uma tese de doutorado. Faltou pouco, hein? Eu acho que faltou um pouco aí, um passo. Então, foi muito bem escrita, muito bem delineada, aprofundada, e eu acho que vem coroar esse momento de êxtase, né? Esse momento único, né? Da pessoa alcançar esse objetivo na vida, né, de receber, né, não só o título de psicanalista, mas também uma deferência da minha parte, uma indicação ao orientador, né, para a publicação desse trabalho. Eu acho que tem todas as condições de tornar ele um livro. Então, a Fernanda, vê como é que as coisas, né? Vem apresentar um trabalho, e vem ser psicanalista e se torna escritora. E tomara, oxalá, que ela se anime, né, que ela se entusiasme, que se motive, né, a pegar outros temas e agora começar a escrever outros temas. E que talvez, eu já aproveito o orientador e vim para o doutorado, né? Quem sabe lá fazer uma discussão filosófica, epistemológica, conceitual dessas três importantes ciências, né, na sociedade que trabalha a questão de saúde mental. Então, ao meu ver, assim, magnífico, onde eu li realmente muito bem escrito, tem lógica, tem aprofundamento, né, tem síntese, tem citação, tem aprofundamento, tem leitura, quer dizer, assim, perfeito, o trabalho, ao meu ver, está perfeito, né, é nota 10, a minha indicação é que vá para a publicação, né, que isso se torne um livro para que outros psicanalistas daqui do Brasil, né, possam ler, né, e outras pessoas leigas também, que não conheçam ainda bem o que é a psicologia, o que é a psicanálise, o que é, né, a psiquiatria, que possam ler esse trabalho da Fernanda, que ela coloca bem claramente o papel dos três. E aí delineia ali e coloca, né, finalmente, né, o papel do psicanalista e da psicanálise. Então, eu diria assim que foi muito feliz porque ela delineou, né, esclareceu a questão da história, muito importante isso, né? E isso ajudou e ajuda que o leitor, quem vai ler, a delimitar o papel, né, do profissional da psicologia, o papel do profissional da psiquiatria e o papel do psicanalista, né? Ou seja, precisa, né, resgatar na história, resgatar na filosofia, né? Nós num recôndito, né, da Grécia Antiga, lá onde inicia tudo, até os dias de hoje, para entender, né, o perfil profissional de cada área de atuação. Foi muito, muito interessante, né? E diria que a parte epistemológica, conceitual, que é um debate mais conceitual, teórico, isso seja feito no doutorado, mas que também é muito pertinente, inclusive defender essa tese conceitual teórica, né? Ou seja, dos conceitos da psicanálise e da evidência científica, né? Do valor e da importância dessa ciência no tratamento da saúde mental. Bom, então, ao meu ver, assim, não tenho muito mais o que colocar, né? Porque foi muito, como ela mesma colocou, a mente, o corpo,
né, a saúde, doença, né, todo esse esclarecimento do mito, da superstição, né, até os dias de hoje, esclarecendo a ciência, né, e a evolução. E quando ela coloca aqui, a Mariana, né, que é uma cientista, né, e a gente tem também a honra de dizer que ela faz parte do corpo docente da nossa universidade. Já assumiu né, dois seminários, eu estou conversando com ela, ver se ela assume mais dois seminários. Então, ela já está fazendo parte do corpo docente da universidade e vai trabalhar essa temática aí junto, né, aos estudantes. Né? Então, assim, da minha parte, queria, assim, agradecer, então, né, a Fernanda por ter escolhido a nossa instituição, por ter feito esse belo trajeto, né, a sua analista, quem faz análise sabe os momentos que passam, né, a supervisão clínica, e da nossa alegria, de todos os nossos colegas nesse momento, nos confraternizar, uma alegria no estado, né, de mais uma colega, né, nas fileiras da psicanálise para somar conosco. Mais uma escritora, e talvez aí no futuro mais uma cientista. Né? Então, o que nós queremos é a evolução do ser humano. Né? E aqui se abriu as portas e a Fernanda soube aproveitar, né, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, né, com o seu otimismo, com a sua determinação, com a sua coragem. Qualidades indispensáveis, né, para um estudioso, para um psicanalista e para um cientista. Então, da minha parte, muito obrigado, né, e da minha parte está aprovado. Muito obrigada, doutor Saled. Sem palavras. Sem palavras. Muito obrigada. É a realização de um Eu queria sonho. que tu respondesse uma coisa só. O que é que significou a formação para ti? Essa caminhada aí, o que, assim, em poucas palavras, né, o que é que tu poderia passar para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? O que é que significou essa formação em psicanálise para você? Tanto no sentido pessoal, da transformação pessoal, no sentido da experiência com os pacientes em tratamento e no âmbito científico, né? Para mim foi foi um grande despertar, foi um grande crescimento, uma grande transformação, né? Eu que venho das áreas da exata. No começo eu tinha confesso que eu tinha vergonha de dizer que eu era das áreas da exata e estava trocando de área, indo para as áreas das humanas, mas hoje em dia, depois que eu principalmente me ative a fazer os trabalhos finais, tanto o artigo quanto o trabalho agora, eu me dei por conta que muitos estudiosos, eles não eram apenas uma coisa, né? Eles eram filósofos, o próprio Freud, ele estudou filosofia, ele atrasou, ele gostava muito de história clássica e filosofia, ele atrasou a formação dele em um ano porque ele fazia cadeiras de filosofia na Universidade de Viena. E muitos médicos, psiquiatras, na verdade, eles eram filósofos também, e às vezes até físicos, matemáticos. Então, depois, tudo isso começou a fazer sentido, sabe? E eu termino assim, eu comecei numa aposta, né? Não sabia nem se eu ia terminar o curso, né? Comecei pagando para ver, né? E acabei me apaixonando e e é uma alegria, né? E eu penso assim que não terminou, é só o começo de uma caminhada, né? Muito obrigado, tá? Não, Parabéns, então. Seja bem-vindo ao nosso meio. E parabéns à sua obrigada. orientação também. Parabéns. Então, finalmente, eu dou a palavra à à próxima personalidade da banca. Estava previsto a doutora Carla, não é? Inicialmente. Eu não sei se foi alterado ela como avaliadora final. Sim, sim. Aí se mantém a doutora Carla, não é? Mas ela É, está presente, doutor Salésio? não, acho que quem não é o Não, Alberto. Hã? Não é o Alberto? é o Ah, doutor Alberto. ficou O o doutor doutor Alberto. Alberto, tá? O Porque doutor eu estava Alberto. consultando aqui uma versão da tese e ainda aparecia lá a doutora Carla. Então eu vou O passar a Alberto. palavra ao doutor Alberto. Doutor Alberto, bem-vindo. Que alegria enorme revê-lo, mesmo que à distância e por interlúdio digital. E com certeza é uma das estrelas expoentes aí do ITPH.
Então, eu cedo a palavra ao Alberto, por favor. A palavra é sua. Bem, então, quero cumprimentar a todos que se fazem presentes aqui também nessa banca. Cumprimentar inicialmente a Fernanda, por se dedicar de uma forma tão intensa a esse trabalho, porque, de fato, da forma como tu estruturaste ele demonstra o nível de dedicação. Então, cumprimentar também o Dr. Salésio, que é membro da banca, Dr. Daniel, que é orientador da Fernanda, e a todos os que prestigiam aqui essa defesa. Fernanda, eu fiquei, de fato, bastante impressionado com a tua descrição, porque é uma verdadeira compilação histórica, entende? É um recorrido histórico que vem desde lá da filosofia, enfim, mais remota, para nos ajudar a entender como é que nós chegamos até aqui. Quer dizer, o que nos trouxe, o que trouxe é, é, esse processo que nos trouxe até aqui, e particularmente no que diz respeito a essa trajetória da figura central, que é o Freud, que nos coloca nesta condição que nós estamos hoje aqui como psicanalistas, e para entender como se deu o translado da área da medicina que ele cursou para a constituição da ciência da psicanálise, entende? Então, quero já de antemão te parabenizar por esse brilhante recorrido histórico filosófico que tu fizeste. E dentro disso eu destaco algumas coisas que, na verdade, só corroboram tudo isso que tu colocaste, porque com algumas passagens que eu colhi da leitura, e que eu queria apenas destacar aqui, porque eu acho que elas ilustram muito bem a grandeza do processo que o Freud viveu e com o qual nós nos sentimos profundamente presenteados, porque nós estamos colhendo, sobretudo, o que ele produziu e estamos dando sequência a isso. Então, na página 66 e 67, fazendo uma referência a um processo logo acima, mas ele diz assim: 4 anos depois, em sua clínica, Freud acaba adotando e sistematizando o método de escuta de suas pacientes, chamado de técnica de livre associação de ideias, possibilitando acesso ao inconsciente humano, e acaba conhecendo o fenômeno da resistência inconsciente, do recalque e da transferência. Logo, Freud combinou a hipnose de Charcot com o método catártico de Breuer, com suas teorias psíquicas, para criar uma forma sistemática de psicoterapia, denominada psicanálise, com uma grande vantagem. Enquanto a hipnose funcionava com cerca de 1/3 dos pacientes, a psicanálise funcionava com todos. E nós que vivemos esse processo, nós sabemos o quanto isso é verdadeiro. E é verdadeiro no sentido de que o Freud, de fato, dá um outro formato ao ambiente de tratamento. Porque com a psicanálise, o próprio paciente constrói a sua cura. O próprio paciente constrói a sua cura pelo processo de consciência. E aí vem, por exemplo, me vem uma imagem que muitas vezes remonta a críticas que a gente vê com relação aos médicos, que eles não olham para os seus pacientes. Eu tenho uma imagem muito clara dentro de mim quando eu fui consultar, devia ser lá na minha adolescência, eu fui consultar com o médico, ele me olhou para me cumprimentar, e aí eu comecei a falar da dor que eu estava sentindo, e ele já imediatamente foi prescrevendo alguma coisa, sem olhar para mim, e olhou para mim para se despedir, entende? Então, o processo psicanalítico, ele muda esse ambiente, porque, apesar de que também no início o Freud tinha o divã em que ele ficava não de frente dos pacientes, mas nós hoje, dentro do processo da evolução da psicanálise, nós sentamos frente a frente do paciente, e isso é decisivo,
porque muda a interação que se estabelece. Porque hoje nós sabemos que a forma como o paciente olha, os gestos que ele faz, os movimentos que ele faz dentro do setting analítico são decisivos no processo do tratamento. Entende? E isto, de fato, consegue atribuir ao processo da psicanálise. Na sequência, diz assim, ó, e aí eu acho que essa é a grande questão. Nesse mesmo período, Freud iniciou o trabalho de autoanálise, o qual consistia na análise de seus sonhos e a busca das causas dos seus conflitos internos. Chegou à conclusão que existem duas realidades: a psíquica, que é o que o nosso psiquismo consegue produzir, e aí nós sabemos que ele é capaz de produzir qualquer coisa. Em tese, ele pode produzir um elevado grau de patologia, como também pode ser a nossa bênção. A nossa bênção, porque nós podemos mobilizar uma energia de vida, de desejo das melhores coisas para nós. Mas também podemos ser a nossa própria destruição. E isso se confronta com a realidade em que nós vivemos. Então, existe uma realidade psíquica que pode ser absolutamente fantasiosa e uma realidade verdadeira, que é o que, pautado pelo amor à verdade, nós procuramos construir dentro da psicanálise. Dando sequência, essa foi uma passagem 1,82, eu encontrei outras questões que eu julguei importantes. De certa forma, a psicanálise preservou e aprofundou o aspecto humanístico do pensamento ocidental. Freud não foi o primeiro a estudar a mente humana inconsciente. Reconhecia que outros escritores e filósofos antes dele abordaram profundamente esse tema, mas alegava ser ele o descobridor da forma científica para o estudo do inconsciente. Então, veja, Freud tem essa grandeza de reconhecer que ele não é como se diz na linguagem popular, de ser o pai da criança, como se diz, propriamente dito, no sentido de que eu não dialoguei com ninguém e criei algo novo. Não, ele dialoga profundamente com isso. Também se diz assim que para que se possa vislumbrar, enxergar mais longe, e o Freud fez isso, ele teve que sentar nos ombros de outros gigantes. E o Freud fez isso. Sentar nos ombros de outros gigantes para poder enxergar mais longe. Como vimos, Freud teve muitas influências e somou seus esforços à também genialidade de seus antecessores. Sua perspicácia foi conseguir reunir e agrupar teorias e aprofundar seus estudos. Uniu as tramas de diversas ideias e tendências e teceu um coerente sistema, fundando uma nova ciência. Eu acho que isso é central. Nós estamos em um tempo em que se discute, pelo menos mais recentemente, inclusive teve produção teórica sobre isso, questionando se a psicanálise de fato era ciência ou não, mas nós que experimentamos cotidianamente a grandeza dela, sabemos o quanto ela é científica, porque nós experimentamos o resultado. E quem dera se todas as pessoas se permitissem experimentar os resultados da psicanálise, que não cabem em números, mas cabem no bem-estar que nós vivemos. E tu apontas muito bem isso aqui. Elucidamos aqui uma remota definição sobre psicanálise. Quer dizer, como ele definiu psicanálise, a qual apresenta muito bem o período inicial da obra de Freud, em que a psicanálise é tida como, na página 83, corrente fundamental da psicologia das profundidades, que remonta à obra de Freud durante toda a sua vida. A psicanálise é uma teoria da origem das neuroses e psicoses, e, ao mesmo tempo, um método de tratamento e cura dessas doenças psíquicas. Então, como não dizer que a psicanálise não é uma ciência? Porque ela tem teoria, ela tem método e
para curar doenças psíquicas, tem que ter um sujeito. Quer dizer, nós somos exemplo de que a psicanálise aplicada ela nos converte em sujeitos que se transformam a partir daquilo que a psicanálise nos dá. Então, e principalmente, tem teoria, tem método e sujeito, e esse sujeito é de carne e osso, é um ser real. Então, quero te parabenizar, Fernanda, pelo brilhante trabalho, e também acompanho o Dr. Salésio. É um trabalho que merece publicação, porque, obviamente, vai subsidiar futuros trabalhos, fornecendo citações e também entendimento das três ciências que tu descreveste de uma forma muito brilhante. Então, parabéns e também te atribuo nota máxima, porque sei também do teu esforço em construir esse processo e principalmente porque tu te permitiste fazer o translado das ciências exatas, que é muito complexo, porque nos remete a uma tendência muito forte à racionalização, ao pensamento racional, e vim para as ciências humanas que nos estimula a olhar para o nosso mundo emocional sem negar o aspecto racional. Então, parabéns, Fernanda. Muito obrigada, muito obrigada. Sem palavras. Isso. Devolvo, então, para o doutor Daniel. Então, se houver algum acréscimo a ser feito, o doutor Salésio quiser fazer uma palavra final, então cedo a palavra. Se não, agradeço a todos os presentes, agradeço a comunidade dos psicanalistas, dos nossos convidados estrangeiros também, do doutor Mosqueira, do doutor Rizari, aqui presentes, de outros países, prestigiando esse trabalho. E muito grato ao doutor Alberto, ao doutor Salésio, mais uma vez parabéns à Fernanda. Se não houver mais nada a ser acrescentado, então encerramos os trabalhos desta apresentação de trabalho de pós-graduação, de formação em psicanálise, que obteve êxito total e aprovação, no meu conceito, a nota máxima. Muito obrigado. Obrigada.